Bom dia, boa tarde, boa noite, ou melhor, boa sorte para quem acompanha os bastidores da política brasileira, porque o clima hoje está mais pesado do que nunca. 3 bombas políticas explodiram no cenário de Brasília e todas têm um fio condutor em comum: o Supremo Tribunal Federal. Sim, meus amigos, o tribunal que deveria ser a casa da lei virou palco de pressa seletiva, denúncias internas e encontros nada republicanos com banqueiros em plena crise internacional. Hoje você vai entender por que Alexandre de Moraes corre para julgar Bolsonaro, mas pisa no freio em outros casos que interessam menos. Como o Partido Novo resolveu cutucar o vespeiro do STF e pedir a demissão da chefe de gabinete de Moraes. E, para fechar, o almoço discreto, mas nem tanto, que reuniu ministros da Suprema Corte e banqueiros para discutir a crise com Trump e as sanções americanas. Prepare-se, porque o que parece roteiro de série política é apenas mais um dia no Brasil real. Vamos juntos até o fim, porque cada notícia se conecta à próxima, e você não vai querer perder os bastidores que ninguém mostra. Alexandre de Moraes não é exatamente conhecido pela paciência, mas desta vez superou todas as expectativas. Menos de 24 horas depois das defesas entregarem suas alegações finais, o ministro já pediu que Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do STF, marque o julgamento de Bolsonaro e mais 7 aliados. Data confirmada: 2 de setembro. Ou seja, o caso mal esfriou na mesa e já foi direto para a pauta. Eficiência exemplar, quando convém. Agora, a ironia: o mesmo Moraes que mostrou agilidade olímpica nesse caso parece ter perdido o cronômetro em outros processos. O assassinato de Marielle Franco, por exemplo, já teve instrução criminal concluída há 2 meses e segue esperando na fila. A ação contra a cúpula da PM do DF pela omissão nos atos de 8 de janeiro também aguarda seu momento. Mas, curiosamente, não despertaram o mesmo senso de urgência. Esse tipo de seletividade levanta a pergunta que ninguém no STF gosta de ouvir: o que realmente define a prioridade de julgamento? Seria a gravidade do crime? A repercussão social? Ou simplesmente o peso político de quem está sentado no banco dos réus? E é aqui que entra o jogo de bastidores. Acelerar casos de alto impacto contra figuras específicas garante manchetes, pressiona adversários e cria narrativa. Enquanto isso, outras pautas, igualmente importantes para o país, ficam no limbo da gaveta. E já que falamos em Moraes, vamos seguir no mesmo gabinete, mas desta vez com um alvo diferente. Não é o ministro, mas sim a sua chefe de gabinete que está no olho do furacão. O Partido Novo resolveu cutucar diretamente a estrutura de poder do STF. O alvo: Cristina Yukiko Kuzahara Gomes, chefe de gabinete de Moraes. A legenda protocolou um pedido para que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, abra um processo administrativo disciplinar contra ela, e o desfecho pode ser a demissão. Segundo o Novo, Cristina teria extrapolado suas funções ao coordenar investigações e produzir relatórios com base em critérios políticos. Em outras palavras, o partido acusa a servidora de transformar uma assessoria do TSE em espécie de agência paralela de investigação, algo que foge totalmente de sua competência. E os detalhes são ainda mais pesados. Relatórios classificados como certidões positivas que apontavam investigados como culpados apenas por usar símbolos nacionais, participar de protestos ou se manifestar nas redes sociais. Além disso, mensagens atribuídas à servidora e a outros assessores indicariam ordens para infiltração de agentes em grupos privados, pressão sobre servidores e até interferência direta para manter pessoas presas. Um exemplo citado: a aposentada Vildete da Silva Guardia, que ficou 21 dias presa injustamente, foi solta, mas acabou presa de novo em 2025. Erro ou abuso? O Novo diz que foi o segundo caso. Nos bastidores, a denúncia é vista como um desafio direto à blindagem em torno de Moraes. Afinal, ninguém chega tão perto de um ministro sem ser protegido por ele. Se Barroso aceitar abrir processo, o recado é claro: o próprio STF terá de lidar com uma bomba caseira. Mas se rejeitar o pedido, a narrativa de impunidade e corporativismo só ganha força. E enquanto Brasília digere essa denúncia, o noticiário nos leva para um almoço nada trivial. Ministros do Supremo, banqueiros e autoridades discutindo, a portas fechadas, como enfrentar Donald Trump e suas sanções contra o Brasil. Em Brasília, encontro discreto costuma ser sinônimo de problema grande. E foi exatamente isso que aconteceu na casa de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara e atual representante da Confederação Nacional das Instituições Financeiras. Lá estiveram Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o advogado-geral da União Jorge Messias, o procurador-geral da República Paulo Gonet e o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, além de outro representante do setor financeiro.
O cardápio não foi apenas gastronômico. Em pauta, a crise com os Estados Unidos. Mais especificamente, o tarifaço imposto por Donald Trump, as sanções aplicadas e, claro, a famosa Lei Magnitsky, que já atinge diretamente Moraes. O encontro teve dois objetivos: discutir os impactos econômicos e demonstrar solidariedade ao STF, que hoje é alvo de pressão internacional inédita. Para além das formalidades, esse tipo de reunião mostra como os ministros da Corte transitam com naturalidade entre a política, o judiciário e o setor financeiro, uma tríade que concentra poder e influencia decisões que mexem no bolso e na vida de todo brasileiro. E a cereja do bolo. Enquanto ministros se reúnem com banqueiros para debater como resistir às sanções americanas, o país segue sem transparência sobre quais são os planos concretos para proteger a economia e evitar que a crise se agrave. Bastidores revelam que o almoço foi mais sobre alinhamento político do que sobre soluções técnicas. Assim, entre julgamentos acelerados, denúncias internas e encontros de alto escalão, o STF continua no centro de todas as discussões, dentro e fora do Brasil. 3 notícias, um fio condutor: o poder do Supremo, cada vez mais presente em todos os espaços, da política ao mercado financeiro, do gabinete às manchetes internacionais. O que vimos hoje foi um retrato claro de como a Corte atua com velocidade seletiva, enfrenta denúncias sérias contra seus próprios quadros e, ao mesmo tempo, busca apoio em almoços reservados com banqueiros para enfrentar pressões externas. Se você chegou até aqui, já percebeu, o Brasil está vivendo um momento em que as decisões de poucos impactam milhões, e entender os bastidores é fundamental para não ser apenas mais um espectador perdido na plateia. Então não esquece, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Aqui, a cada dia, a gente traz as análises que a grande mídia prefere deixar de lado. Porque informação é poder, e poder concentrado demais precisa ser questionado.